Pessoal, boa noite, Pai Senhor. Noite de bênçãos nessa quinta-feira, dia 11/9. Hoje, mais cedo, período da tarde, eu falei no vídeo dia 15/9, mas é 11. Eu tô com o dia 15 na cabeça, que é aniversário do meu filhotinho, mas é 11/9. Deus vem falar conosco nessa conversa, nessa mensagem. Peço que vocês curtam o vídeo, se inscrevam no canal. No comentário fixado vai estar as informações para o projeto de aconselhamento e mentoria. Livro do profeta Naum, eu trouxe essa mensagem no short, mas vou trazer aqui mais detalhada. Naum capítulo 1, versículo 3. O Senhor tem o seu caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. Quando nós ouvimos falar sobre a tempestade, nós pensamos logo em caos, em desespero, falta de direção, uma grande tempestade em alto mar, ou um furacão, uma tempestade tropical muito forte. Mas é interessante porque o profeta Naum ele declara algo surpreendente, Ele diz: Deus tem o seu caminho dentro da tempestade. Ou seja, a tempestade, a tormenta não é a ausência de Deus, mas na verdade é o lugar onde o Senhor ele cria uma rota. Não é que Deus tem um caminho, Deus tem caminho. O seu caminho dentro é um artigo definido. Deus tem o seu caminho, ou seja, o caminho de Deus é no meio da tempestade. Isso é muito profundo, porque a tormenta não é um acaso. Ela não vem para nos destruir, ela não veio para te destruir, ela veio para alinhar a tua visão. Jonas só se descobriu, só viveu o chamado, quando ele estava ali no meio da tempestade. Aí ele entendeu, no meio da tempestade, ele foi confrontado. Eu não digo nem que ele viveu o chamado, mas ele foi confrontado pelo capitão, uma figura do Espírito Santo, confrontando ali Jonas com a sua condição, de onde vens, para onde vais, quem é o teu povo, quem é o teu Deus. Mas foi na tempestade que Deus criou um caminho ali de arrependimento para o profeta. Um outro ponto, irmãos, é que Deus ele anda naquilo que nos assusta. O mesmo vento que tenta nos derrubar é o chão onde o Senhor pisa. Isso mostra o controle do Senhor. Deus tem o caminho dele no meio da tempestade. O caminho, ele só aparece quando a tempestade começa. Vejam os irmãos, não havia estrada no caminho do Mar Vermelho. Não havia, o Senhor fez. Quando o vento soprou, quando a tempestade veio, a noite inteira, o Senhor abriu um caminho. Ali o Senhor criou um caminho. Na tempestade, você não é guiado pelo que vê. Você é guiado por aquilo que você ouve. A fé, ela vem pelo ouvir e não pelo enxergar. Na tempestade nós não conseguimos. Você está dirigindo numa estrada, começa a vir aquela tempestade absurda. Uma vez a gente descendo a serra, vindo de um congresso da igreja, descendo a serra de Petrópolis, veio aquela chuva, uma tempestade, visibilidade impossível. Teve que ligar ali o pisca do carro e descer devagarinho. E é claro que você é guiado mais pelo que você ouve, E aí você vai ouvindo o barulho dos veículos à frente e vai se direcionando ali, se dirigindo. Da mesma maneira, quando nós estamos no meio de uma tempestade, muitas vezes nós não enxergamos uma saída, nós não enxergamos uma solução. Mas quando ouvimos a voz do Senhor, Ele vai nos direcionando. Eu acho que o mais bonito disso tudo é que a palavra caminho em hebraico, derek, ela tem um simbolismo, ela significa uma trilha marcada para repetição. Eu vou te explicar. É como se fosse assim, Deus não abre só para você. Ele deixa um rastro para que os outros possam seguir. É como se fosse uma pegada na areia, sabe? É uma trilha marcada para repetição. Derek é o caminho em hebraico. Ou seja, fica uma trilha, fica um clarão para que outros possam seguir por esse caminho. A sua luta, a sua prova, a sua adversidade é testemunho. A área que você está sendo abalado, vai ser a área que você vai ser usado para poder falar das experiências que você teve com Deus. É a área que Deus vai mais te usar para que outros sejam também edificados, fortalecidos. Derek, uma trilha marcada pela repetição, porque outros seguirão os caminhos, as experiências que você tem vivido nesse processo, nesse deserto difícil. Entenda uma coisa, a tempestade que você atravessa não é sinal de abandono de Deus, nunca, jamais. Deus não te abandona. Pelo contrário, é um sinal que Deus está te conduzindo. E em meio a uma estrada, em meio a um caminho,
que só Ele pode abrir. É um caminho de dependência, porque quem faz caminho na tempestade? Ninguém, só Deus. Só quem pode abrir caminho no meio do caos, da confusão, da destruição, da ruína, quando tudo dá errado. E o único que pode fazer um caminho proveitoso no meio disso é o Senhor. Ele está fazendo um caminho em meio ao caos, um caminho em meio à angústia, em meio à aflição. A Bíblia é cheia desses exemplos de homens e mulheres de Deus, de servos do Senhor, que viveram esse caminho no meio da tormenta, no meio da tempestade. O Senhor tem o seu caminho, não é um caminho, é o seu caminho, o caminho do Senhor está no meio da tormenta, está no meio da tempestade. Então, olha, você quer viver milagres? Você quer viver promessas? Você quer viver bênçãos? Se prepare para atravessar a tormenta. Se prepare para atravessar a tempestade. Porque o caminho do Senhor está no meio da tempestade. Deus não poupou nem o seu próprio filho. Jesus passou pelo caminho do Getsemane, pelo caminho do Gólgota. A palavra vai dizer que foi necessário que o Cristo sofresse para entrar na sua glória. É necessário. Por mais que seja cansativo, por mais que venha a doer, tudo isso que você está vivendo é necessário. Porque o caminho do Senhor que te conduz ao milagre, à promessa, ele passa pela tormenta e pela tempestade. Uma diferença aqui entre a tormenta e a tempestade, né? Tormenta é algo que apavora, é um estrondo, né? Absurdo. A tempestade de fato é a água caindo do céu, né? Mas a tormenta é algo mais relacionado ao mar, né? Tormenta, quando as ondas agitam, né? Aqueles barulhos de ondas batendo na embarcação, mais relacionado ao mar. Aquela oscilação, né? Hora está bem, hora está mal, está em cima, está embaixo, né? Aquela inquietação. Você pensa que a qualquer momento você vai naufragar, vai afundar, que você não vai resistir. Você vai resistir. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Seja qual for a luta que você estiver enfrentando, o Senhor está te conduzindo por esse caminho. Você não está abandonada. Você não foi abandonado pelo Senhor. Não, jamais. É esse o caminho. É esse mesmo. O caminho que vai te conduzir à promessa, ao teu milagre. Prossiga, minha irmã. Prossiga, meu irmão. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei bem como que é. Mas o Senhor está conosco. E aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. E Ele vai cumprir. Tome posse dessa palavra. Deus te abençoe. A paz, Senhor.